O milionário anuncia que a mendiga negra da freguesia nunca mais estará sozinha. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de freguesia e o boato se espalhou como fogo em palha seca. O milionário Lucas Ferreira, o homem mais rico do lugar, decidiu acolher uma mendiga negra. A cidade inteira sussurrava sobre Clara, a mulher que passava o dia sentada na esquina da praça, coberta por roupas rasgadas e com um olhar profundo que falava de dor e luta. Todos viam nela o estigma da pobreza e o peso de uma história marcada por preconceitos. Mas agora, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Lucas, com seu sorriso cativante e presença magnética, não era apenas rico, era amado e admirado. No entanto, por trás daquela fachada reluzente, havia um segredo que o corroía por dentro. A fortuna herdada tinha um preço, enraizado em mentiras e traições que não o deixavam em paz. Ele olhou para Clara na cama de hospital, com o rosto machucado e um braço enfaixado, e sentiu um aperto N. Ela, filha do ex-parceiro de negócios do pai de Lucas, carregava um fardo que as palavras não conseguiam expressar. Ao mesmo tempo que estava grata, um medo profundo a envolvia. Poderia confiar nele? Ele era, após tudo, parte do mundo que a destruiu. O clima na casa de Lucas era tenso. Enquanto os raios de sol filtravam pela janela, trazendo luz para cada canto, o passado de Clara dançava ao redor como uma sombra persistente. Ela não será bem-vinda aqui. Os murmúrios ecoavam nas paredes da cidade. E eram mais do que apenas palavras. Eram julgamentos, um eco de uma sociedade cega ao sofrimento. A cada dia, Lucas e Clara se aproximavam. Ele a escutava falar sobre os dias frios na rua, o medo que a acompanhava e a solidão que parecia tão palpável. Mas ao mesmo tempo em que os laços se fortaleciam, a ameaça de algo maior pairava no ar. Um esquema de corrupção envolvendo os poderosos da cidade. Um jogo que poderia colocar ambos em risco. Clara tinha informações valiosas, mas, enquanto as vozes do passado se tornavam mais altas, um mistério se instalava entre eles. Eu sei mais do que você imagina, Lucas. Clara sussurrou, uma expressão de ambiguidade em seu olhar, ao mesmo tempo penetrante e vulnerável. Ele a observou, a tensão crescendo entre eles. Neste mundo, onde a confiança era uma moeda rara, quem de fato poderia se unir na adversidade e encarar a tempestade que se aproximava? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua. Eu sei mais do que você imagina, Lucas. As palavras saíram de sua boca como um eco distante, carregadas de significado. Mas ela hesitou. O que poderia dizer? Como começar a revelar um passado que a atormentava? De repente, o telefone de Lucas tocou, cortando a tensão no ar. Ele atendeu, mas o semblante logo se transformou. O quê? Como assim? Não,
Não é possível. A voz dele tremia. O rosto de Clara se contraiu. O que estaria acontecendo? Lucas se afastou, aquecendo a atmosfera com um silêncio pesado. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que poderia ser tão alarmante? Ele voltou, os olhos ansiosos. Foi a polícia. O corpo de meu pai foi encontrado. O mundo dela girou. Seu pai? O choque a envolveu. Essa notícia poderia mudar tudo. A dor de Clara era familiar, mas visceral. Lucas virou-se, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca consegui me reconectar com ele. Agora isso! Você precisa se acalmar, Clara disse, colocando a mão em seu ombro. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. A polícia. Eles têm alguma ideia de como isso aconteceu? Lucas assentiu, as palavras escapando como se fossem se perder novamente na névoa da dor. Um acidente, um crime, não sei. Eles vão investigar. Ele se afastou, como se estivesse sendo empurrado para longe dela. O celular dele vibrou novamente, mas ele ignorou. Clara viu algo no visor. Uma mensagem curta que fez seu coração disparar. Sabemos o que você fez, Lucas. Em um instante, o medo e a desconfiança subiram na sala, como um elefante invisível entre eles. Lucas. Quem está mandando isso? A voz de Clara saiu como um sussurro, mas tudo estava claro. Ela conhecia a resposta mesmo antes dele pronunciar as palavras. Não, não é nada, ele tentou desviar. Mas Clara se lembrou. Lembrou-se das conversas no hospital, dos códigos que surgiram quando ela mencionou seu pai. Lucas, o que você esconde? Sei que há mais aqui. Esta não parece apenas uma coincidência. Ele olhou para ela, os sentimentos lutando em seu peito. Eu fui parte de algo. Algo grande. Um esquema de corrupção. Meu pai, ele estava envolvido até o pescoço. E eu não queria saber. Mas agora, eles querem me calar. As palavras caíram como uma bomba. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um eco das sombras do passado começou a se formar, revelando a conexão entre eles. Você estava envolvido? Você me ajudou só para se sentir menos culpado? O silêncio se instalou entre eles. Clara percebeu que Lucas não era apenas um benfeitor. A história dele estava intrinsecamente ligada à sua. O que era um ato de bondade, agora parecia carregado de vingança e dúvida. Do lado de fora, a luz do dia começava a se apagar, deixando a sala dentro da casa de Lucas tingida de uma preocupação ominosa. Enquanto a escuridão se aproximava, alguém bateu à porta. Um golpe forte, decidido. Clara sentiu o coração afundar. Lucas, e se for alguém de quem você tem medo? Ele respirou fundo, uma expressão resoluta se formando em seu rosto. Vamos descobrir. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu lentamente. O que estava lá do outro lado fez a respiração de Clara travar. Isso não era apenas um visitante qualquer. Era alguém do passado. Alguém que conhecia os segredos que Lucas tanto tentava esconder. E ali estavam eles, em um labirinto de mentiras e traições, prontos para confrontar um novo pesadelo que poderia finalmente os unir ou separá-los para sempre. O que aconteceria a seguir? O que a verdade revelaria? As sombras estavam se aproximando. Era hora de encarar o que estava escondido sob a superfície. Clara sentiu o coração na boca quando a porta se abriu. A figura que entrou era alguém que ela nunca esperara ver. A mãe de Lucas, Dona Elvira,
com um olhar furioso e determinado. O ambiente se congelou. "O que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a voz cheia de incredulidade. "Eu vim avisar, Lucas. Eles estão vindo atrás de você." Ela parecia mais velha e abatida, mas havia uma urgência em sua postura. Clara não sabia o que fazer. O que Dona Elvira sabia que ele não contara? "De quem você está falando, mãe?" Lucas se virou, confuso, mas Clara viu em seus olhos um pingo de alarme. Elvira tinha um passado sombrio, um que se entrelaçava com a história daquela cidade pequena. Das pessoas, das que estão envolvidas com tudo isso. Você acha que pode simplesmente ignorar o que seu pai fez? Ele estava metido até o pescoço. E você se envolveu sem nem pensar nas consequências. A voz dela tinha um misto de dor e raiva. "Mas eu não sabia. Eu não queria isso." Lucas respondeu, a frustração transbordando. Clara observava, presa entre dois mundos. O pai de Lucas, com seu legado de corrupção, e a mãe dele, que parecia saber mais do que estava dizendo. Dona Elvira se virou de repente, encarando Clara com uma intensidade que a fez recuar. "E você? O que você sabe sobre isso? Você está envolvida de alguma forma?" O tom dela era quase acusatório. Eu não sei nada. Apenas estava ajudando Lucas." As palavras escaparam dos lábios de Clara, mas o estigma da verdade que não conseguia soltar a pressionava como um peso insuportável. Foi quando a atmosfera mudou abruptamente. Uma explosão de luz iluminou a sala. Alguém estava na varanda. Clara perdeu a respiração ao reconhecer a silhueta. Era Tiago, um ex-parceiro do pai de Lucas, conhecido por seu jeito agressivo e os negócios obscuros que tocava. Ele tinha um sorriso sinistro nos lábios. "Olha só quem temos aqui: a dona mendiga e o milionário." A ironia na voz dele cortou como uma faca. "O que será que você está fazendo com ela, Lucas? Ajudando sua antiga amiga ou ensaiando um final bonito para a história?" "Saia!" Lucas gritou. Mas o jovem não se moveu. Seus olhos chamativos refletiam o desejo de vingança. Clara percebeu que o perigo estava mais perto do que imaginara. "Você acha que pode escapar? Todos na cidade sabem sobre a mendiga que virou dama. Isso não é definitivo, Lucas. Eles estão em cima de você." Tiago se aproximou. A tensão no ar era palpável. O que ele queria? Dona Elvira ficou pálida. "O que você quer de nós, Tiago?" Ela parecia assustada. Suas mãos tremiam levemente. Clara sentiu um nó de preocupação se formando em seu estômago. "Eu quero tudo! Seu filho tem algo que me pertence." Ele apontou para Clara, e o olhar dele se tornou sombrio. "E você tá no meio disso." Sem avisar, Tiago se lançou para frente, agarrando Clara pelo braço, à mercê da força dele. A sala tornou-se um campo de batalha instantâneo. Lucas interveio, empurrando Tiago com todas as suas forças. "Mão a toque!" O grito dele ecoou. Clara, porém, estava paralisada. Uma onda de lembranças invadiu sua mente. "Lucas, ele sabe! Ele sabe sobre meu pai." O pensamento a atingiu como um relâmpago. O que não revelara para ele? O segredo que guardava deixara de ser somente dela. "Segredo? Que segredo?" Lucas gritou, seu rosto uma máscara de confusão e raiva. As palavras ficaram presas em sua garganta. Não era hora de expor seu passado. Antes que pudesse encontrar a coragem, Dona Elvira empurrou Tiago, que se virou para ela com um olhar de desprezo. "Você não deveria ter voltado, Elvira. Agora você e seu filho estão em apuros." A atmosfera estava carregada de tensão. Segredos absolutos giravam em torno deles como uma tempestade prestes a explodir. Clara olhou para Lucas,
a conexão entre eles se transformando em um labirinto de dúvidas. Tiago revelara que havia muito mais em jogo. O que Clara não sabia poderia ser a chave para a salvação de todos, ou o primeiro passo para a destruição. O que aconteceria agora? As peças do jogo estavam em movimento e ninguém parecia escapar ileso. Clara estava paralisada, a mão de Tiago apertando seu braço como uma presa. A tensão na sala subiu de nível, o ar parecia pesado e cada respiração se tornou um desafio. Lucas estava prestes a se lançar novamente em direção a Tiago, mas Dona Elvira segurou seu braço, os olhos arregalados. Lucas, não! Pense bem no que você está fazendo. Tiago sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês não entendem, não é? Estão em um jogo perigoso, e eu tenho as cartas. Ele olhou para Clara. Você, mendiga, está no meio disso tudo. Vou te mostrar o que realmente se passa nesta cidade. Nesse instante, Clara percebeu uma movimentação de trás de Tiago. Um brilho metálico refletiu da luz que entrava pela janela. Era uma arma, um revólver, e estava na mão de uma mulher que Clara reconheceu imediatamente. Maria, uma amiga de infância que havia desaparecido há anos. Mas naquela época, a cidade acreditava que ela tinha sido vítima de um crime. Clara ficou sem palavras. O que Maria estava fazendo ali com uma arma nas mãos? Maria, não! Clara gritou. Mas a mulher não parecia ouvir. Com um olhar vazio, ela ergueu a arma. Você não pode se intrometer, Clara. Eles vão te destruir, e você sabe disso. Destruir? Estava em choque. A expressão serena se transformando em uma tempestade. O que você sabe, Maria? Sua voz tremia, e não era só pelo medo. Eu sei mais do que você imagina, Lucas. Seu pai estava envolvido em muita coisa. E você vai pagar por tudo isso. Maria respirou fundo, como se as palavras estivessem se acumulando, esperando por um momento para serem liberadas. E Clara, ela não é quem você pensa que é. O mundo ao redor parecia girar em desespero. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sua voz um fio. Clara sentiu um frio na barriga, o medo apertando seu coração. Clara é mais do que uma mendiga. Você não sabe a verdade sobre ela. Ela está ligada ao legado do seu pai de uma maneira que você nunca imaginou. Maria olhou para Clara, os olhos cheios de dor e revelação. Você acha que ela é somente coitada? Não! Clara era parte de tudo isso. A última peça que falta no quebra-cabeça. Antes que pudesse responder, Tiago percebeu a hesitação de Maria. Aproveitando a fraqueza, ele a empurrou, fazendo-a perder o equilíbrio. A arma disparou e um grito ecoou pelo ambiente. O tempo parecia parar. Clara encarou a cena com horror. O tiro não acertou Lucas nem Maria, mas um estalo ensurdecedor quebrou o silêncio, trazendo a consciência de que tudo poderia desmoronar a qualquer instante. O golpe de um tiro ecoou e Clara sentiu uma dor agonizante atravessar seu peito. Mas ela não tinha sido atingida. Porém, alguém estava no chão, atrás de Maria, com um pingo de sangue escorrendo. Não! Clara sussurrou, os olhos se arregalando. Tiago, que ainda tinha uma expressão de pura incredulidade, caiu de joelhos. Lucas ficou paralisado, o olhar fixo no corpo caindo, o queixo tremendo. Tiago, não, não! O que você fez? Maria olhou rapidamente para Clara e Lucas, uma mistura de medo e alívio. O plano não era aquele, e agora a verdade estava perto de ser revelada. Eu só queria trazer à luz a essa escuridão. Tiago sabia demais, e agora ele pagará. Mas ninguém poderia imaginar que aquilo era apenas o começo. Enquanto Clara tentava processar o que acabara de acontecer, uma nova mensagem apareceu no celular de Lucas.
vibrando de maneira insistente em cima da mesa. Clara sentiu um pressentimento maligno. Lucas, veja isso! Ele pegou o celular, os dedos tremendo. Ao ler o conteúdo da mensagem, seu rosto ficou pálido. É a polícia. Eles sabem sobre nós. Eles estão a caminho. O pânico tomou conta da sala. Clara se virou para Dona Elvira. O que vamos fazer? E antes que alguém pudesse responder, chegaram os sons de sirenes à distância. E a vida de todos aqueles personagens estava prestes a mudar para sempre. Cada um, agora entrelaçado em uma teia de mentiras, chantagens e revelações, encararia não só o passado, mas um futuro incerto, onde segredos enterrados sobressaíam. E nem todos sairiam ilesos dessa vez. A sirene se intensificou, penetrando os ouvidos de todos como um grito desesperado. Lucas e Clara se entreolharam, o medo escorrendo por suas peles. O tempo estava se esgotando e a tensão na sala pulsava como um tambor. Mas antes que pudesse agir, tudo mudou de repente. Uma explosão de luz surgiu sendo vinda da porta da varanda. Uma figura vestida de preto, com um capuz que encobriu o rosto, apareceu, interrompendo a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? A voz era baixa, mas o tom fazia todos congelarem. Nem mesmo Tiago se atreveu a responder. Você se meteu em um grande problema, Lucas. Falou a figura, avançando lentamente, revelando um semblante familiar para Clara. O coração dela disparou. Era Renato, o irmão de Clara, que fora dado como desaparecido há anos. Ele sempre foi uma lenda nas ruas. A cidade falava sobre ele como alguém que havia escapado das garras da corrupção. Alguém que se tornara um fantasma. Renato? Clara mal conseguiu sussurrar, assombrada. Ele não era apenas um estranho. Era a sua família, o único que ela acreditava ter perdido para sempre. Clara, você não entende. Temos que sair daqui agora. Renato olhou para Tiago, então para Lucas e finalmente para Dona Elvira. Havia o desespero em sua voz que rapidamente substituiu a raiva. Eles não estão apenas atrás de você, Lucas. Eles querem a Clara. Ela é a chave. Eu sou a chave? Do que você está falando? As palavras saíram da boca de Clara, mas o terror tomou conta dela. O que ela tinha a ver com isso? O passado que ela tentava deixar para trás estava voltando a assombrá-la de uma maneira que não podia ignorar. Tiago estava recuando. Você não sabe o que está dizendo, Renato. Clara não pode fazer parte disso. Ele estava perdendo a confiança, e a confiança estava se quebrando entre eles. Na verdade, ela pode sim. Renato respondeu, totalmente calmo. Clara sabe mais sobre o que aconteceu entre nossos pais do que você ou Lucas jamais imaginaram. E agora, com a polícia se aproximando, não podemos perder tempo. A sala se encheu de murmúrios e olhares de descrença. O que Renato estava insinuando? Clara olhou para Lucas, buscando abrigo. Ele parecia tão confuso quanto ela. A frase dele sobre querer protegê-la agora soava vazia. Renato continuou. Se você quer entender o que realmente está acontecendo nesta cidade, é hora de encarar a verdade. E ela está mais perto do que pensam. Seu pai estava envolvido, Lucas, e o que aconteceu é mais complicado do que um mero acidente. Lucas, olhos arregalados, balançou a cabeça. Meu pai, ele estava envolvido com o quê? Com a máfia local, com esquemas que nem mesmo você poderia imaginar. E agora? Clara, eles querem o que ela sabe.
o que acontecia realmente naquele dia fatídico, quando seu pai desapareceu. Só Clara viu algo que poderia mudar tudo. Uma onda de confusão e terror tomou conta de Clara. Memórias de um passado sombrio a envolviam. O que ela não contara? O que ela ouviu, mas nunca teve coragem de compartilhar? O rosto de Lucas se contorceu em dor. Você sabia e não me contou. Não, não era assim. Clara tentou se defender, mas apenas mais perguntas surgiam. A porta atrás de Renato se abriu de repente. Sirenes gritando, várias vozes chamavam por Lucas, e em um piscar de olhos, a situação se tornava uma corrida temporal. Vamos! A polícia está aqui! Clara sentiu o coração na boca. Ela tinha que decidir: enfrentar o passado que a aterrorizava ou fugir e deixar tudo para trás. E enquanto todos se preparavam para a fuga, uma última mensagem no celular de Lucas pipocou. Se você não entregar a Clara, a cidade inteira vai pagar por isso. As revelações estavam prestes a explodir, e o peso dos segredos apenas começava a se mostrar. Clara olhou mais uma vez para Renato, e suas palavras ecoaram em sua mente. Você é a chave. O que isso significava? O que mais ela ainda não sabia? E quando a cidade estava prestes a desmoronar, ela sabia que a verdade poderia destruí-los ou libertá-los. A sirene se intensificou, correndo entre as paredes como um vulto. Precisamos ir agora, disse Renato, puxando Clara para mais perto dele. Ele estava pálido, mas havia determinação na sua voz. Lucas, ainda atordoado, olhou para onde Tiago havia caído, o corpo inerte no chão. O peso da situação esmagava a todos. Um momento de pura confusão se desenrolou, enquanto a adrenalina tomava conta. Ouvindo passos rápidos se aproximando, Clara sentiu o coração disparar. Renato, o que você quer dizer com a chave? O que eu sei? A necessidade de resposta pulsava como um tambor repetitivo dentro dela. Renato olhou diretamente nos olhos de Clara, sua expressão mudando de raiva para uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Clara, você não entende. Aquela noite, o que você presenciou, o que você ouviu, o seu pai e o meu estavam envolvidos em algo muito mais sombrio do que nenhum de nós poderia imaginar. Parem de falar! Precisamos sair! Gritou Lucas, agora se virando para a porta. Mas Renato continuou. O que aconteceu com seu pai não é só um acidente, Clara. Ele estava se preparando para expor algo grande e perigoso. E não era só um plano. Era uma corrupção que varria a cidade. Seu pai sabia demais. As palavras de Renato reverberaram, ecoando em cada canto da sala. Clara sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela pensou que soubesse sobre sua vida estava começando a desmoronar. Não, isso não pode ser verdade, disse Clara, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Os gritos de uma multidão se aproximando atravessaram um momento de vulnerabilidade brutalmente. O pânico tomou conta. Não podemos ficar aqui. Lucas puxou Clara pelo braço, enquanto Renato tentava barrar a porta. Foi então que, no meio do caos, a última coisa que Clara esperava aconteceu. Dona Elvira, que até então estava em silêncio, sorriu. Um sorriso que parecia fugir da realidade. Na verdade, Clara, o que estamos prestes a enfrentar é muito mais do que uma leve brisa. Você e Renato, vocês têm mais em comum do que imaginam. Não são apenas família. Vocês são participantes de algo maior. Aterrorizada, Clara olhou para Renato. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Dona Elvira ecoou, sua voz agora flertando com um tom quase provocante. É verdade, Clara. Você nunca soube, não é?
Você é a herdeira dos negócios de seus pais, os negócios que sua família construiu a partir da sombra. Você foi criada para assumir um lugar muito maior no que está por vir. A sala parecia girar em torno dela. As palavras não faziam sentido. Clara queria gritar, queria correr, mas o que a mãe de Lucas disse a paralisou. Como você pode? Eu nunca fui parte disso! Clara quase gritou, mas a verdade a atingiu como um soco no estômago. O que mais sua mãe havia escondido? O que ela realmente era? E como se o destino estivesse rindo dela, uma outra mensagem pipocou no celular de Lucas. A tela brilhando intensamente no meio da escuridão. Ele a leu em voz alta. Você nunca deveria ter deixado que ela entrasse na sua casa. Agora todos pagarão por isso. Clara sentiu o chão sob seus pés vacilar. A sirene se intensificou ainda mais, e uma batida na porta trouxe a realidade de volta. Venha o que vier, a verdade estava próxima. Mas o que ela faria com tudo isso? Justo quando estavam prestes a dar o último impulso para a porta, o tempo congelou. O autor do recado estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. A expressão de Clara mudou, moldando-se à imprevisibilidade do que estava prestes a acontecer. Uma sombra se movia na escuridão, e tudo estava prestes a se transformar em uma luta pela sobrevivência. Naquele momento exato, Clara percebeu que a resposta para tudo estava bem ali, escondida à vista de todos. E ela não sabia se estava preparada para enfrentar o que viria a seguir. A sirene se intensificou, correndo entre as paredes como um vulto. Precisamos ir! Agora! Disse Renato, puxando Clara para mais perto dele. Ele estava pálido, mas havia determinação na sua voz. Lucas, ainda atordoado, olhou para onde Tiago havia caído, o corpo inerte no chão. O peso da situação esmagava a todos. Um momento de pura confusão se desenrolou enquanto a adrenalina tomava conta. Ouvindo passos rápidos se aproximando, Clara sentiu o coração disparar. Renato, o que você quer dizer com a chave? O que eu sei? A necessidade de resposta pulsava como um tambor repetitivo dentro dela. Renato olhou diretamente nos olhos de Clara, sua expressão mudando de raiva para uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Clara, você não entende. Aquela noite, o que você presenciou, o que você ouviu, o seu pai e o meu estavam envolvidos em algo muito mais sombrio do que nenhum de nós poderia imaginar. Parem de falar. Precisamos sair! Gritou Lucas, agora se virando para a porta. Mas Renato continuou. O que aconteceu com seu pai não é só um acidente, Clara. Ele estava se preparando para expor algo grande e perigoso. E não era só um plano. Era uma corrupção que varria a cidade. Seu pai sabia demais. As palavras de Renato reverberaram, ecoando em cada canto da sala. Clara sentiu um nó na garganta. Tudo o que ela pensou que soubesse sobre sua vida estava começando a desmoronar. Não, isso não pode ser verdade, disse Clara, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Os gritos de uma multidão se aproximando atravessaram um momento de vulnerabilidade brutalmente. O pânico tomou conta. Não podemos ficar aqui. Lucas puxou Clara pelo braço, enquanto Renato tentava barrar a porta. Foi então que, no meio do caos, a última coisa que Clara esperava aconteceu. Dona Elvira, que até então estava em silêncio, sorriu. Um sorriso que parecia fugir da realidade. Na verdade, Clara, o que estamos prestes a enfrentar é muito mais do que uma leve brisa. Você e Renato, vocês têm mais em comum do que imaginam. Não são apenas família,
Vocês são participantes de algo maior. Aterrorizada, Clara olhou para Renato. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Dona Elvira ecoou, sua voz agora flertando com um tom quase provocante. É verdade, Clara. Você nunca soube, não é? Você é herdeira dos negócios de seus pais, os negócios que sua família construiu a partir da sombra. Você foi criada para assumir um lugar muito maior no que está por vir. A sala parecia girar em torno dela. As palavras não faziam sentido. Clara queria gritar, queria correr, mas o que a mãe de Lucas disse a paralisou. Como você pode? Eu nunca fui parte disso. Clara quase gritou, mas a verdade a atingiu como um soco no estômago. O que mais sua mãe havia escondido? O que ela realmente era? E como se o destino estivesse rindo dela. Uma outra mensagem pipocou no celular de Lucas, a tela brilhando intensamente no meio da escuridão. Ele a leu em voz alta. Você nunca deveria ter deixado que ela entrasse na sua casa. Agora todos pagarão por isso. Clara sentiu o chão sob seus pés vacilar. A sirene se intensificou ainda mais, e uma batida na porta trouxe a realidade de volta. Venha o que vier, a verdade estava próxima. Mas o que ela faria com tudo isso? Justo quando estavam prestes a dar o último impulso para a porta, o tempo congelou. A expressão de Renato, até então firme, se transformou em perplexidade ao olhar para um ponto atrás de Clara. Antes que ela pudesse se virar, um homem enorme, com uma tatuagem serpenteando pelo pescoço, irrompeu pela porta ofuscando a luz. Seu olhar era selvagem e cheio de raiva, e Clara reconheceu aquele olhar sombrio. Clara, ele rosnou, você não deveria estar aqui. A mesma voz que ela havia ouvido anos atrás, em um pesadelo que a assombrava desde criança. Era seu pai, ou pelo menos o homem que ela pensou que fosse seu pai. E o choque foi como uma descarga elétrica. Papai! Clara mal conseguiu falar. Uma mistura de emoção e pânico misturou-se dentro dela. Você tá vivo! O homem riu, mas não havia alegria em seu riso. Vivo? Eu sempre estive aqui, Clara. Você apenas não sabia. Ele olhou para Lucas e Renato com desprezo. E agora, todos vocês vão descobrir o que realmente significa fazer parte dessa família. A cada palavra dele, Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os segredos escondidos, cada fragmento de uma vida que ela pensou entender, ameaçavam desmoronar. Clara se deu conta de que o homem diante dela era o verdadeiro anfitrião da corrupção que todos temiam. Ele era a raiz do mal. Como? Como você pode fazer isso? Lucas gritou. Mas seu pai apenas riu, um som baixo e ressonante, como se tudo fosse parte de um jogo. Eu não sou o que você pensa. E você, Clara, está muito mais dentro disso do que imagina. Ele deu um passo mais perto, e o medo se espalhou entre todos, como uma névoa sombria que encobria a esperança. Clara se sentiu apertada, a verdade fazendo seu peito doer. O que tudo isso significava? E por que o homem que ela acreditou ser seu pai estava agora revelando-se como o monstro de que todos falavam? Uma nova onda de desespero tomou conta dela, e a única coisa que Clara sabia era que a luta estava apenas começando. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse desenterrar ainda mais segredos. Mas a pergunta que a consumia era clara: quem ela realmente era e até onde estava disposta a ir para descobrir. A atmosfera estava carregada de tensão. Clara sentiu o coração disparar. Ali estava seu pai, mas ele não era quem parecia. Uma fração de segundo se desenrolou, e o ar ficou pesado. Olhou para Lucas e Renato.
seus rostos congelados em choque. Se esse homem realmente queria, o que ele pretendia fazer com eles? Você não sabe do que tô falando. Você só está aqui por causa da sua própria maldição. O homem respondeu com um sorriso maligno que revelava dentes manchados de raiva. Eu fiz tudo isso por você, Clara. Sempre estive perto, observando como você cresceu. Você nunca percebeu que era apenas uma peça no meu jogo. O coração dela afundou. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava embargada, mas a determinação surgiu. Este era o homem que moldou sua vida de dor. Ele a forçaria a enfrentar algo que ela não estava pronta. Dona Elvira olhou de forma ansiosa entre eles, a verdade prestes a ser exposta. Clara, você precisa saber. Sua vida foi uma farsa. Não se trata apenas de dinheiro ou poder, mas de algo muito mais profundo. O que você herdou não é apenas uma fortuna, é um legado de mentiras. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Clara se sentiu tonta, angustiada. Você está me dizendo que minha vida inteira foi um engano? Que eu sou apenas uma ferramenta em seus planos? Exatamente! O homem sorriu, os olhos distantes, como se estivesse vendo um futuro sombrio que nem Clara poderia imaginar. Você é a chave para tudo. O que você sabe pode destruir ou salvar esta cidade. Destruir? As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Clara. Isso tudo era grande demais. Ela queria entender. Renato, que ficou em silêncio, agora se aproximou. Foi seu pai que forjou as alianças, que manipulou os eventos na sombra. E você precisa decidir agora. Estará ao lado dele ou lutará contra o que ele representa? O que você realmente sabe, Clara? Renato insistiu, seu olhar agudo. Ele estava pronto para uma resposta. O peso da confusão se tornava insuportável. Então, antes que alguém pudesse responder, a porta explodiu e policiais com armas em punho irromperam, gritando ordens. O caos tomou conta. Clara não sabia se sentia alívio ou pânico. As luzes das lanternas cortaram a escuridão, iluminando os rostos carregados de medo. "No chão!" gritou um dos policiais, interrompendo o momento de tensão. Enquanto todos eram forçados a se agachar, Clara sentiu o impacto da realidade. Mãos para trás. A cena se transformou em um redemoinho. Os segredos que ela não queria enfrentar agora estavam expostos. E a verdade estava se desencadeando como uma bomba prestes a explodir. Mas enquanto todo mundo se preocupava por se entregar, um grito cortou a confusão. "Clara, corre!" Foi Renato. Ele se atirou na direção do homem, buscando prendê-lo antes que as autoridades pudessem chegar perto. Clara viu tudo em câmera lenta. O homem, em um último ato de desespero, puxou algo do bolso, algo brilhante. Um revólver, e antes que pudesse processar, disparou. O som foi ensurdecedor. O tempo parou. Alguém caiu. Não era Renato. Não. Era Lucas. A expressão de horror se instalou. O pânico tomou conta. As aparências das traições que Clara não queria ver agora estavam escancaradas. "Lucas!" ela gritou, mas a realidade a esmagou. O homem de pé, agora cercado por policiais, tinha um sorriso sombrio. "Você nunca deveria ter se envolvido com sua verdadeira herança, Clara. A maldição da sua família sempre vencerá." E com isso, tudo desmoronou. A identidade de Clara virou um turbilhão de incertezas. O que seu pai havia feito? Quem ela realmente era? Ela percebeu que o passado estava mais vivo do que nunca. As coisas estavam apenas começando, e o que se seguiu seria uma luta
pelos segredos enterrados que poderiam decidir o destino de todos. Ela estava presa entre o que acreditava e a verdade brutal. E agora, com a vida de Lucas em risco, Clara tinha que escolher um lado antes que fosse tarde demais. Clara viu tudo em câmera lenta. O disparo, o eco ensurdecedor e o corpo de Lucas caindo como uma folha seca. A sala girava ao seu redor, seus pensamentos um turbilhão. As sirenes gritavam lá fora, mas dentro dela havia apenas um silêncio fatal. O mundo desabava. Lucas! A voz dela soou como um grito torcido de desespero. Ela se lançou para ele, o chão frio sob seus joelhos. Lucas estava estirado, pálido. O sangue se espalhava sobre o piso. Ele olhou para ela, os olhos se fechando lentamente. Clara! A cena se obliterou em seu ser. As palavras eram como um eco distante, enquanto a dor apertava seu peito. O que estava acontecendo? Por que tudo havia tomado esse rumo aterrador? As faces ao seu redor começavam a perder os contornos. Renato tentava agarrar o homem sombrio, que recuava, mas não antes de deixar uma marca indelével na vida de Clara. Não, Clara sussurrou, a mente correndo, tentando entender. O homem que a despertara, que a manipulava, agora se tornara uma sombra ainda mais ameaçadora. O olhar de Dona Elvira estava fixo em Lucas, cheia de horror. Mas naquele momento, uma sensação estranha tomou conta dela. Você não deveria estar aqui, Clara. A voz do homem a atingiu. Clara sentiu um arrepio. Você não faz ideia do que está prestes a começar. Ela ergueu a cabeça, o corpo tremendo. O quê? O que você quer dizer com isso? O desespero tornava suas palavras uma luta, e antes que ele pudesse responder, uma porta se abriu atrás deles, revelando uma segunda figueira. A figura que entrou era inesperada. Era Maria, aquela amiga antiga de Clara. Mas agora, algo estava diferente. A ferocidade em seus olhos era palpável. O que você está fazendo aqui, Maria? Clara perguntou, confusa, o corte da tragédia deixando paralisada. Maria olhou em volta, sua expressão alternando entre ressentimento e compaixão. Eu vim por você, Clara. Venho fazendo isso há anos, e o que você não sabe é que seu pai não é quem você imagina. Na verdade, você não é quem você imagina. Parem, isso não é hora para joguinhos. Lucas gritou, o sangue escorrendo e o pânico estava nas vozes de todos. Mas as palavras de Maria ecoaram, insistentes. Está na hora de você saber a verdade sobre todos nós. Clara sentiu um frio descendo pela espinha. Gemidos próximos naquela sala tornavam o suspense carregado e mortal. Clara, Maria disse, você acha que suas lembranças são reais? Você mal sabe a verdade do que aconteceu na noite em que seu pai foi ferido. O que ele fez? O olhar de Clara se alternava entre a fúria e a angústia. O que você sabe sobre meu pai? Como você se atreve? Mas Maria simplesmente deu um passo à frente, autoestima visível. Porque eu estou ligada a ele de uma forma que você nunca imaginou. Um silêncio denso tomia conta do ambiente. As pessoas a seu redor não sabiam o que dizer. Toda a história parecia prestes a desabar sob uma nova verdade. As memórias inundaram a mente de Clara. Você é filha do meu pai? O riso de Maria era amargo. Algo assim. Sua família estava entrelaçada na corrupção. Eu sou uma parte disso, você é uma parte disso. Estamos todos conectados a este caos. O rugido da sirene se aproximando parecia distante em comparação com a tempestade emocional crescendo ali. Ninguém respondeu.
Lucas, prestes a desmaiar, estava com os olhos fixos em Clara, buscando por alguma confirmação, alguma certeza. E então, o impossível aconteceu. Clara sentiu seu coração parar ao ouvir a voz familiar. E a verdade? Meu amor, você está preparada para saber de tudo? Era a voz de sua mãe. Mas e se Dona Elvira não fosse o que aparentava ser? Clara virou o olhar lentamente, o corpo inteiramente paralisado. As palavras tremulavam na sua mente. Mãe? A revelação começou a surgir como uma onda. Sem aviso, o horizonte se tornava nebuloso. Clara percebeu que a estrutura de tudo que conhecia estava desmoronando. O que significava ser parte dessa família? O que as revelações de Maria iriam fazer com seu futuro? E quando olhou para Lucas, seu mundo estava prestes a fazer uma curva dramática que mudaria tudo. Assim, longe do que era seguro, ela decidiu que não recuaria. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era Clara? E até onde a verdade iria levá-la? Clara ficou paralisada. O homem diante dela era uma figura familiar, mas a sombra de suas intenções a cercava. Você não é meu pai! Ela gritou, empurrando-se a si mesma a confrontá-lo. Você não pode ser. A verdade é cruel, minha filha. A expressão do homem se tornou uma mistura de frieza e satisfação. Você e eu sempre estivemos ligados a este legado. Você é a herdeira, Clara. Essa cidade precisa de você. Os sons da sirene se intensificaram do lado de fora, como se o caos pressionasse para entrar. Dona Elvira, com um olhar desesperado, tentou se aproximar, mas Maria assegurou: não, a verdade precisa vir primeiro. Ela se virou para Clara, e tudo parecia congelar naquele instante. Clara, Lucas sussurrou, a dor estampada em seu rosto. Um fio de sangue escorria de sua boca. Por favor, não acredite nele. Ele só quer te usar. Suas palavras tremiam de um medo que Clara nunca havia visto antes. Então, Renato, com a força que lhe restava, lançou-se para a frente. Eu não deixarei que você machuque mais a Clara. Ele segurou o homem pela gola e teve força o suficiente para empurrá-lo contra a parede. Clara sentiu um misto de esperança e terror. Isso é loucura! Ela gritou, mas Renato não a ouviu. Ele estava lutando com um passado que não podia deixar para trás, como um sonho que se tornava pesadelo. E foi nesse momento que, de repente, a verdade a atingiu. Espere! Clara gritou. Não! Eu não posso fazer isso. Não quero ser parte deste jogo sujo. Ouvindo as palavras, todos pararam. O homem a encarou com um sorriso insidioso. Você não tem escolha. Oh, eu tenho sim. Clara respirou fundo. Eu escolho não ser parte disso. Então faremos isso do meu jeito. Olhou para Lucas, que a observava com olhos cheios de expectativa e, em um ato de coragem, virou-se para os policiais. Eles estão aqui para nos proteger. Eu escolho a verdade. Eu fico com a verdade. Os policiais entraram, armas em punho, parados. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais olhou rapidamente para Lucas, depois para Clara. Ele é responsável, Clara gritou, apontando para o homem. Ele está por trás de tudo isso. Ele é quem manipulou meu passado. O homem ficou parado e por um breve momento a sala ficou em silêncio. Então algo nos olhos dele se estalou. O jogo mudara rapidamente. Clara percebeu que a reação das pessoas ao redor era o verdadeiro reflexo do poder que a verdade tinha. Os rostos mudaram, e o clima carregado de tensão se transformou em um tipo de esperança. O homem, percebendo que seu domínio estava se esvaindo, fez uma tentativa desesperada de escapar, mas Renato o segurou. Você não vai a lugar nenhum.
O que se seguiu foi um tumulto, enquanto os policiais cercavam o homem, prontos para agir. "Você vai pagar por isso!" ele rosnou. Mas as correntes do passado o prendiam, e a verdade estava prestes a ser revelada em toda a sua crueza. Clara sentiu um nó se desfazer em sua garganta. O peso dos segredos que carregava agora cedia, e ela olhou para Lucas, seus olhos entrelaçados na luta pela verdade. "Você está comigo, Lucas?" Ele assentiu, um fio de esperança rompendo o desespero. A sala ficou envolta por murmúrios e olhares incrédulos das pessoas que observavam. O que havia começado como escuridão agora refletia uma luz de possibilidade. Conforme os policiais levavam o homem, Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava livre das correntes que a mantinham presa ao passado e, ao mesmo tempo, cheia de perguntas sobre um futuro incerto. A verdade era sua aliada, mas as sombras ainda pairavam sobre a cidade. E ao se virar para a saída, Clara sentiu que a jornada apenas começava. A cada passo, o peso do passado diminuía. O que mais ela descobriria sobre si mesma? As memórias, a querida essência da infância, não eram apenas dor, mas também força. A cidade ainda estava cheia de segredos e mentiras, mas Clara estava pronta para enfrentá-los. A luta pela verdade estava apenas no começo. E agora, você que esteve conosco até aqui, chegou a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim da história. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.